A paz do Senhor. Mas durante muito tempo a ciência não conseguiu entender nem compreender isso. Tanto é que passou-se muito tempo tratando aquelas pessoas que não tinham um comportamento ou uma atitude normal perante a sociedade como loucos. Então não era difícil nós olharmos aquelas pessoas que tinham um comportamento um pouco diferente e era dito: essa pessoa é louca, essa pessoa precisa ser afastada da sociedade. Então essas pessoas eram marginalizadas, essas pessoas eram internadas em manicômios, em hospitais psiquiátricos, ficavam muitas vezes atrás de grades, ficavam acorrentadas, faziam tratamentos em camisas de força, faziam tratamentos com choque elétricos. E isso não só afastava essas pessoas da sociedade, como também piorava a situação emocional e mental delas. Com o passar do tempo, foi que a ciência foi evoluindo e começando a estudar o homem numa perspectiva bem maior. E aí adentrou o campo mental. E aí foi descobrir que o homem também tinha esse aspecto além do biológico. E para isso foi considerar que, nem tudo é apenas loucura. É necessário que nós possamos denominar algumas doenças de ordem mental, porque os manejos e os tratamentos também precisam ser diferenciados. A administração medicamentosa também precisa ser diferenciada. E assim foi, até que nós vamos observar o surgimento nos Estados Unidos dos primeiros ansiolíticos, dos primeiros antidepressivos, que foram usados nos tratamentos dessas pessoas. Mas mesmo assim nós começamos a ver vários tipos de doenças de ordem mental. E as pessoas dizem muito hoje: antigamente não existia isso. Claro, antigamente não se estudava de forma mais profunda. Então hoje nós temos vários tipos de doenças de ordem mental. Nós vamos ver a depressão, nós vamos ver a esquizofrenia, nós vamos ver o transtorno de bipolaridade, o transtorno generalizado de ansiedade, o transtorno de humor, dentre outras. E é necessário que nós consigamos diagnosticar de forma precisa, porque isso também reflete diretamente na forma do manejo e do tratamento daquela doença. E a partir disso, nós vamos compreendendo que a prevenção e a administração daquela doença pode evitar com que as pessoas olhem para a sua vida de uma forma tão negativa. Primeiro, porque nós saímos desse tabu de que todos nós somos suscetíveis a ter algum tipo de doença mental, até quanto somos suscetíveis a ter qualquer tipo de doença biológica. E aí tratar de forma mais aberta e compreender-se, porque muitas vezes nós estamos com uma depressão e nós não sabemos que temos uma depressão. Nós temos um transtorno e nós não sabemos que temos aquele transtorno. Então é necessário que nós utilizemos e cuidemos da nossa saúde mental para olharmos para a nossa vida com um olhar muito mais abrangente. Na virada dos anos 2000, eu lembro de uma matéria, capa da revista super interessante, dito assim: depressão, a doença do século. E aquilo estava chegando de uma forma muito clara e muito profunda em toda a sociedade, porque a depressão ela não vai escolher etnia, ela não vai escolher cor, ela não vai escolher orientação sexual, ela não vai escolher questões econômicas, ela atinge a qualquer pessoa. E a partir disso, foi criando uma grande preocupação diante da depressão. E nós vamos observar claramente que os sintomas mais clássicos da depressão são aqueles sintomas de falta de ânimo, de melancolia. Às vezes você não quer sair da cama, você não tem mais projetos, você entra numa tristeza profunda, você quer se esconder das pessoas. Esses são os sintomas clássicos da depressão que nós conseguimos ver de imediato. Entretanto, há outros sintomas da depressão que por vezes nós não nos damos conta, que é aquela depressão sorridente, em que as pessoas estão atravessando uma depressão, mas mesmo assim continuam sorrindo, mesmo assim continuam fazendo os afazeres diários, continuam indo para o seu trabalho, continuam conversando com as pessoas. E aí, quando talvez aquela pessoa tem uma tentativa de retirar sua própria existência, a gente diz assim: mas fulano estava tão bem, fulano estava rindo aqui conosco, mas o que foi que aconteceu? Ou se não, quando a pessoa retira a sua própria existência,
a gente entra numa surpresa, em estado de choque, e dizer, mas eu estava com ele ontem, ele estava tão bem, ele ria, ele brincava, mas a gente precisa compreender que por trás disso, também ele pode carregar uma tristeza profunda que nós nem imaginamos. E isso acontece muitas vezes porque estamos numa sociedade muito acelerada, onde a gente não tem mais a convivência com as pessoas. A gente simplesmente oi, tudo bem? Como é que você está? Como é que você está? E a gente não tem tempo mais de parar e de conversar com as pessoas. De saber realmente como é que elas estão. De parar e dizer, mas você está bem mesmo? De observar os sinais, de observar as situações que ocorrem com ela. E aí, por vezes, somos surpreendidos com isso. Mas não só a depressão. Talvez nós estejamos agora na nossa sociedade como a sociedade talvez mais acelerada dos últimos tempos. O transtorno de ansiedade atinge as pessoas de uma forma absurda.